esse rio das selvas, e em suas restingas meus olhos vagueiam. O meu sangue nasce nas suas entranhas, e nos seus mistérios meus olhos passeiam. E de suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento. Filho desta terra de cor morenês, este sol moreno queimou minha tez. Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, Cunhantã viçosa, curumim sapeca, eu amo essas coisas tão puras e tão minhas. Gostosa farinha no caldo do peixe, do banzeiro a canção, o mais farto verão, tudo isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas, meu amor, tu és para mim, meu amor. O Rio Negro atingiu hoje o nível da cheia de 1953, a maior registrada na história. Atingiu um nível histórico, né? E o Jornal do Amazonas de hoje mostra os impactos da subida da água. A cheia do Rio Solimões deixou uma cidade inteira debaixo d'água no Amazonas. Perguntamos de especialistas se problemas causados pela cheia poderiam ter sido evitados. Devido à enchente deste ano, as ruas foram tomadas pela água. Os moradores de Manaus estão enfrentando uma das piores cheias da história. Nessa sala, cerca de 40 pessoas por dia esperavam um atendimento, bem em frente à recepção. Em 2012, o Amazonas se deparou com o que se considerava a maior cheia do Rio Negro até então já registrada. O rio, que a cada ano já apresentava um aumento significativo e que mantinha a atenção de todos os especialistas, de repente deu um salto. A sensação é de que ele cansou de ficar às margens e invadiu a cidade, como uma forma de lembrar a todos o tamanho da sua força. E para entender os impactos da cheia em Manaus, a nossa equipe de reportagem foi até os pontos mais alagados da cidade, entender a realidade de quem sofre diariamente com a enchente e conversar com especialistas para tentar compreender o que realmente significa essa invasão das águas do Rio Negro para o ambiente urbano. Mas, na verdade, essa história começa muito antes do ano de 2012, quando o Rio Negro atinge a marca de 29,97 metros. Mas sim, em 1902, quando a gente começa a monitorar esse rio de perto, talvez já imaginando o tamanho do estrago que ele iria causar. Olhar para o passado é uma oportunidade da gente compreender como ao longo do tempo a gente mudou a maneira de se relacionar com a natureza, e em específico com o fenômeno das enchentes. Isso permite com que a gente possa hoje propor soluções diferentes, né? Propor maneiras de se relacionar diferentes. Então, quando a gente percebe essa mudança, a gente, por exemplo, vê hoje, nos dias de hoje, uma profusão de imagens nas redes sociais, né? O desejo de, na selfie,
se enquadrar, se colocar num fenômeno que no nosso imaginário coletivo já é algo que nos chama a atenção, né? Que é uma coisa histórica, né? E não só as performances que vocês devem ter visto nas redes sociais da sereia, não é, posando ali na enchente no centro, ou dos protestos, não é, contra a poluição e contra a situação das populações ribeirinhas, essas mudanças mostram que a enchente é mais, e os seus marcos temporais são mais do que aquela data, aquele ano que a gente coloca ali naquele paredão no Porto de Manaus, né? É evidentemente um acontecimento, né? E a gente precisa entender os contextos históricos ao longo do tempo para exatamente poder olhar para trás e propor soluções diferentes, fazer diferente hoje. E de acordo com as pesquisas de Igor, a cheia de 1909 ficou conhecida como a enchente como castigo à pobreza, já que a época é marcada pela ideia da inundação ser um problema social. Já em 1922, começa a construção de paredões para proteger a Praça da Matriz no centro. Me parece que essa preocupação em fazer algum enfrentamento tem a ver com um esforço da cidade de Manaus, no início do século, naquele período que a gente convencionou chamar de Belle Époque, né, de criar uma estrutura urbana nos moldes, né, de desenvolvimento e de progresso europeu. O que me parece acontecer ali no início do século XX é um esforço de mostrar Manaus como uma metrópole tal qual as metrópoles europeias, e não o que ela efetivamente era, né? Um espaço entrecortado por rios, entrecortado por igarapés, com a presença da floresta gritando ali vida, né? Gritando sua presença, de forma simbiótica mesmo, né? Em 1953, o rio atinge a marca de 29,69 metros, e assim fica marcada como a morte em massa de animais, já que mais de 10 mil cabeças de gado morreram afogadas, foram picadas por cobras ou comidas por piranhas. 80% da população avícola foi destruída. A cheia de 1976 é marcada pela ditadura militar. E o próximo recorde já foi batido durante a era industrial, até chegarmos em 2009, onde o rio supera a marca do ano de 53, que era o maior até então, chegando aos 29,77 metros. Até chegarmos em 2012, quando o Rio Negro aumentou cerca de 20 centímetros, fazendo com que 52 municípios declarem estado de emergência, de acordo com a Defesa Civil do Estado. E chegamos em 2021, o ano em que o Rio Negro atinge uma marca histórica e até então inimaginável para muitos, com a cota de 30,02 metros. É importante ressaltarmos que durante a gravação desse documentário, o rio estava estabilizado dos 30 metros. E após todo esse processo de repiquete, quando ele havia começado a baixar, atingimos a marca de 30,02, a maior da história já registrada. Atualmente, nós estamos observando uma situação de inundação generalizada em todo o estado do Amazonas. Em alguns municípios, observa-se que 2021 representa já a maior cheia de toda a série histórica de dados hidrológicos para aquelas regiões. O que causou esse processo de inundação generalizado em toda a bacia? Desde o começo do ano, principalmente entre os meses de janeiro e fevereiro, foi observado um grande volume de chuvas na bacia como um todo, tanto na bacia do Rio Negro quanto na bacia do Rio Solimões. Então, esse grande volume de chuvas que ocorreu acima do esperado para essa época do ano, acabou trazendo um aumento no nível dos rios para aquela época do ano, acima do esperado. A velocidade com que o rio subiu diariamente, ela foi muito acima do esperado para esse princípio do ano normalmente. Então, se a gente entende que o começo do ano já foi bem chuvoso, fazendo com que o nível dos rios subisse de forma generalizada para as bacias, e de lá para cá os níveis foram subindo dentro do normal, isso fizeram com que a gente chegasse agora ao final do mês de maio, princípio do mês de junho, com níveis dos rios bem acima do esperado, inclusive batendo recordes históricos aí para diversos municípios
e deixando o estado praticamente todo com municípios em situação de pelo menos algum ponto inundado. Mas afinal, o que é a cheia do rio? O processo é um processo cíclico, né? Por isso nós chamamos de regime hidrológico. Sim, você tem de dezembro por aí até junho a enchente do rio, né? E de junho até novembro, dezembro a vazante do rio. Então você tem dois picos. Quando chega no nível máximo nós chamamos de cheia, e quando chega no nível mínimo a seca. E durante o processo é a enchente e vazante. Isso é determinado por dois fatores. O fator nival, que está relacionado ao derretimento das geleiras, no caso do Rio Amazonas, na Cordilheira dos Andes, e o regime fluvial, aliás, pluvial, que é o das chuvas. Então, assim, o regime nival e o regime pluvial, que é das chuvas, influenciam o regime fluvial, que é o regime das águas. Quando há uma anomalia nesse processo, esse fenômeno, pode acontecer o regime da seca extrema ou da cheia extrema, como estamos vivenciando agora. O Laninha é responsável por 80% das cheias. Ele influencia mais nas cheias, que é o que nós estamos vivenciando agora. Ou seja, as águas esfriam e acaba que há um processo de condensação maior e o regime de chuvas é muito mais intenso. E isso repercute no regime da cheia, que é o que nós estamos vivendo agora. É um fenômeno, né, natural que acontece e nós não podemos evitar. Mas muitas consequências desses fenômenos nós podemos evitar. Veja bem, é irrefutável que o ser humano não consegue lidar com a força da natureza. O que acontece aqui é maior do que todos nós. Mas também o que acontece aqui é um fenômeno. Logo, se ele é um fenômeno, ele é previsível. E é aí que mora a grande pergunta. Se nossos pesquisadores conseguem prever o que vai acontecer aqui, por que nós deixamos chegar até este ponto? A Defesa Civil do Amazonas estima que mais de 400 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes do Rio Negro e Solimões e seus afluentes, em 58 dos 62 municípios amazonenses, sendo 25 desses municípios decretados em situação de emergência. Os recursos públicos previstos para socorrer os afetados é de 30 milhões de reais. Ou seja, essa quantia somente deve contemplar 100 mil pessoas por meio do auxílio enchente, que é no valor de R$ 300 reais para cada família. Só em Manaus, são mais de 24 mil pessoas que vivem entre os 15 bairros atingidos este ano pela cheia. Além das casas de alvenaria e de madeira, as famosas palafitas, as águas escuras invadem ruas, interrompem o comércio e mudam o funcionamento da cidade. Veja bem, o Amazonas, que tem uma repercussão internacional fantástica em qualquer lugar do planeta. Se você pronunciar a palavra Amazonas, alguém vai virar o rosto para ver. Em termos nacionais, nós somos, infelizmente, um estado periférico. Nossa população, a população do Brasil é de 220 milhões, mais ou menos. Nossa população gira em torno de 4 milhões e meio. Então, repetindo uma música do Milton Nascimento, ele diz que o importante é que o Brasil não é só litoral. Ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Eu noto que, em termos nacionais, parte do Brasil continua de costas para a Amazônia. Veja bem, evitar a cheia não tem como, é um fenômeno natural. Dá para evitar os malefícios que ela causa, né? Então, nós poderíamos minimizar o que nós estamos vendo aí, essas passarelas. Hoje em dia tem tecnologias. A última vez que uma grande obra foi feita aqui no centro foram os ingleses, há 100 anos atrás, construíram uma galeria de esgoto que é imensa. Infelizmente, poucos amazonenses conhecem a extensão dessa galeria. E depois disso, não foi feito mais nada. Então, tem estudos que mostram que teria como construir diques, por exemplo, né, que bombeariam a água que vem para que o nosso esgoto hoje está entupido. Entupido como? Pela enchente, que é natural.
mas daria para minimizar construindo diques, compotas, por exemplo, né? Comportas, né? Então seria minimizado. Agora, não é um trabalho apenas do governo do estado e tampouco da prefeitura de Manaus. Você vai ter que ser um trabalho com a união das 3 esferas: estado, município e governo federal. Aqui, ou se está chovendo muito ou se está chovendo menos. Também instituir uma arquitetura adaptável a esse regime também. Nós temos técnicas para isso. Agora, falta, obviamente, os fatores que são vontade política, os fatores que são investimento nesse processo, no estudo desse processo. Então, assim, não se pode dizer que fenômenos que são previsíveis, justamente por serem fenômenos são previsíveis, que ocorrem ciclicamente todo ano, nos tragam os mesmos problemas. Bem, é inquestionável que um fenômeno como esse, a cidade estando sem elementos para combater esse fenômeno natural, o poder público tem que fazer algo. Então, ele é obrigado, ele tem que construir essa ponte, essa passarela que nós vemos. É uma medida positiva, são ações imediatas. Então, tem ainda muitos irmãos nossos que moram à beira dos igarapés. É importante ampará-los. Então, o Estado tem feito isso de forma imediata. Apenas a gente tem que ter a consciência que isso não é uma solução perene, não é uma solução final. Isso é apenas soluções imediatas que têm que ser feitas, mas nós temos que pensar em projetos, em soluções perenes, imediatos, a médio e longo prazo. Isso eu vejo como negativo, eu não vejo ações sendo tomadas para minimizar a próxima cheia, para minimizar a cheia daqui de 10 anos. Então, desde criança, eu particularmente observo, e a minha mãe tem 87 anos, ela observa o mesmo comportamento. Constrói a passarela, dá a tábua para a maromba do caboclo. Uma moradia digna eu vejo muito pouco, né? E construir diques, comportas, menos ainda. Antes de começarmos a falar sobre política pública, precisamos voltar ao Centro Histórico de Manaus. Porque além da maior crise sanitária global do mundo, o comerciante que fica alojado próximo à Praça do Relógio, ponto turístico histórico da cidade, ainda teve que lidar com a água invadindo a sua loja. Não foi fácil, né? Porque a gente teve que bolar estratégias, né? Fazer essa mureta de contenção na frente, até pensando que ia conter alguma coisa, né? Mas é muito difícil você conseguir conter as águas e conter algo que vindo da natureza mesmo. A gente fez a mureta, né, de contenção, sendo que a água está passando por baixo da mureta, né? E ela vai infiltrando pela parte de baixo da cerâmica, né? Pelo solo mesmo, assim, a gente não esperava isso. Aí depois o que a gente teve que fazer? A gente teve que colocar bombas, né, para ir puxando a água da loja, né, para a gente conseguir trabalhar. Aí depois outro passo, viu que a água estava entrando? A água está entrando na loja. Agora eu vou ter que tomar outra providência. Bom, aí a gente já colocou os pallets, né, para fazer uma elevação do piso, né, colocar as marombas, colocar o compensado para a gente poder trabalhar. Sendo que aqui é uma empresa, né, uma loja, a gente vive dos clientes, a gente vive, né, do movimento e a gente não pode fechar, né? Se a gente fecha por 30 dias ou mais, a gente tem um prejuízo enorme, né? E sendo que tem várias pessoas que dependem daqui. Cara, desde que a gente soube que ia ter cheia, a gente já nem dormia mais direito. Ficou com aquela, meu Deus, e aí, o que a gente vai fazer? Porque a gente está voltando de uma pandemia, né? Então, é mais de um ano que não foi vivido, foi parado, entendeu? Então, o prejuízo já estava bem grande. Aí, vem cheia e a gente já nem dormia mais direito, entendeu? Os lojistas daqui todos fizeram uma barreira, entendeu? A prefeitura demorou um pouco fazer alguma coisa, né? Porque quando eles vieram para botar areia, a água já tinha ultrapassado, entendeu? Ela já tinha ultrapassado, então eles botaram em cima da água já, entendeu? A ponte também eles demoraram. A gente estava fazendo, a gente fez uma, como a gente fez aqui dentro, fizemos fora.
E era assim que os clientes estavam passando, entendeu? Se arriscando, senhoras, pessoas com bebê, entendeu? Foi bem complicado. Foi a atitude nossa, né, de já fazer a construção, né, da estrutura mesmo, de levantar, né, a fazer uma elevação da entrada da loja na tentativa de conter as águas avançando. E mesmo assim ela vem entrando? E mesmo assim ela infiltra, ela vem por baixo da cerâmica, ela vem quebrando assim. E aqui esse ponto onde a gente está, ele já é um ponto bem difícil, porque quando chove muito forte, ele já alaga, entendeu? Já alaga. Então a primeira medida foi levantar tudo, botar as coisas tudo em cima, pode ver que tá cheio de grade de cerveja para levantar as coisas, entendeu? E a segunda foi fazer o muro, entendeu? Fazer um muro para tentar segurar um pouco mais essa água. Mas mesmo com o muro, a água está ultrapassando. Porque como a gente já veio de uma pandemia, né, passada, a gente passou 2 meses, por quase 2 meses fechada essa loja, né? Que foi necessário porque houve um decreto, né? A gente precisou fechar mesmo. E aí a gente estava tentando se erguer, né? O comerciante esse ano não está nada fácil e já tentando se equilibrar, já veio agora as águas, né? E a gente houve uma diminuição do fluxo do movimento nessa área. A nossa rotina teve que mudar, a gente teve que chegar bem mais cedo na empresa, né? A gente todo dia tem que chegar aqui, levantar metade dos pallets, né, recolher para puxar a água, porque a bomba ela escoa até uma certa parte. Outra parte mesmo vai ter que ser no manual, pegar um rodo, a vassoura e ir puxando aqui para a entrada da loja. E também higienizar toda a loja, né, desinfetar toda a loja. Isso daí é todos os dias mesmo. Aí todo dia o rapaz tem que estar tirando água. Fazer aquele antigo ditado, né? Enxugar gelo. Ele passa o dia todo enxugando gelo. É o dia todo tirando água daqui, então ficou mais cansativo o trabalho, ficou mais estressante, porque desde que a água começou a subir, nosso movimento diminuiu 50%. Porque a gente sentiu que essa área aqui caiu muito. No entanto, as paradas de ônibus também eram aqui na frente da loja. Mais um pouco na frente eram nossas paradas de ônibus, então os clientes já desciam na parada, já tinha a loja como ponto de referência, bem na principal. E aí o que aconteceu? As paradas de ônibus foram migradas, né, para o outro lado. Então a gente já sentiu que o movimento está mais para lá, não está nessa área, né? Aí caiu muitas vendas. A gente chegou a perder o material quando choveu. A gente não estava na loja porque a gente passa o dia todo, né, escoando a loja, só que pela parte da noite a gente já não está mais. E a gente tem que meio que orar para não encher muito, né? Mas a gente teve perdas. Algumas mercadorias, móveis, meus móveis, porque esses móveis, para quem trabalha em loja, são todos em MDF, né? MDF, se pegar água já era. Então meus móveis são coisas que eu não vou ter mais. Eu vou ter que trocar, entendeu? Vou ter que trocar. Mercadoria se ficar no chão, molha, entendeu? Então, essas coisas. A mercadoria só não estragou mais porque, como eu falei no início, a gente levantou. Entendeu? Até o meu bebedouro, ele tá em cima de um banco. Tá lá em cima, porque eu não vou arriscar estar perdendo, tendo prejuízo, né? A gente fica muito apreensiva à noite, porque como a gente não tá na loja, então a gente fica pensando, se der uma chuva muito forte, vai elevar o rio. Então a gente, mais ou menos no dia, a gente já tem uma perspectiva daquilo que vai encher, né? E aí pela noite a gente já sabe mais ou menos onde vai dar. Então o que a gente faz? A gente deixa as mercadorias bem mais altas, né, do que o nível, mais ou menos, e orando para não chover à noite, nem uma chuva forte mesmo. De manhã, quando a gente chega, é o cheiro de pitiu. É um pitiu horrível, horrível, horrível. Tem dias que ameniza, que não fica tanto. Eu acho que é a gente que se acostuma com o cheiro, né? Mas tem dias que tá horrível. Ó, a galeria, ela não tava alagando toda. Agora, ela, como eu falei pra vocês, a água, como ela não tá tendo pra onde ir, ela tá surgindo do chão. Então, desde ontem ela começou a entrar na galeria até lá no final. Eu creio que pelo fato de ser fechado, ou seja, a água de banheiro, ela tá fedendo muito, a esgoto. Entendeu? Dentro da galeria está fedendo muito. Aqui, pelo menos, ainda é aberto um pouco, mesmo que eu sinta esse cheiro, mas é um pouco mais aberto. E dentro não, é fechado. Entendeu? E é horrível, horrível.
Não só o cheiro, como em relação a mosquito. De manhã, até agora mesmo, vocês podem ver, olha aqui, ó. É um monte de mosquitinho. É mosquito, entendeu? Então, tipo, a gente fica com receio, com medo de pegar alguma coisa, entendeu? Às vezes cai alguma mercadoria, a gente tem que juntar, tem que pegar nessa água, entendeu? Então, são coisas que a gente acaba se sujeitando a isso. Eu acredito que o poder público deveria, né, olhar esse lado aqui da cidade, como é ponto turístico, né? Tem o Roder bem aí na frente, né? Tem vários prédios antigos, então olhar porque não vai ser a primeira enchente, nem vai ser a última, né? Então, assim, fazer uma obra de infraestrutura nessa área, né? Só em Manaus foram construídos 13 mil metros de pontes e passarelas na capital amazonense, segundo informações da Defesa Civil. E em diversos pontos, a circulação de pessoas ocorre somente por meio de passarelas. O Centro Histórico registrou, então, vários pontos de alagamento. A Praça do Relógio e o prédio da Alfândega estão entre os locais mais atingidos. E a água do Rio Negro também invadiu o local onde funcionava a mais tradicional feira da capital, a Manaus Moderna. Com isso, os feirantes foram transferidos para uma balsa e comerciantes relatavam os mais diversos prejuízos. Os lojistas tiveram os estabelecimentos alagados, mesmo com as contenções para impedir a entrada da água. Os estragos no centro de Manaus são incontáveis, tanto para comerciantes quanto para moradores de bairros adjacentes que sofrem com a cheia. Agora imagine só, se já é difícil para o comerciante lidar com toda essa água, imagina você tendo que lidar com essa mesma água dentro da sua própria casa por meses. É por isso que várias pessoas abandonam seus lares e vão em busca de uma condição melhor. Dona Celestina é moradora do bairro Educandos há mais de 40 anos. Tempo esse que fez ela criar uma grande amizade com o seu José, dono dessa vidraçaria que fica ao lado da casa de Dona Celestina. Pedimos então para ela nos contar como eles têm sobrevivido aos meses de alagamento. Ele já está há muito tempo assim. Toda vez que vem enchente, ele é o primeiro que vai na água, que é ele. E continua trabalhando desse jeito. O caso é esse. Se eles pararem, de que eles vão viver? Tem a família para sustentar. Então eles enfrentam aí dentro da água, você está vendo. Não tem condições de comprar madeira para fazer um assoalho, porque está muito caro. Quando começa a entrar, a gente já começa, né, tirando aquilo que vai molhar e suspendendo, fazendo uns bancos altos para botar as coisas em cima. Aí em casa até que não foi preciso, mas veio muita coisa de outro lugar, né? E assim a gente está vencendo. Vem, olha, essas madeiras vieram do distrito que nós estamos pisando aí. Uma moça que deu para cá, para a área. É a filha de um vizinho aí. Ela aqui, a minha menina, ela morou muito tempo comigo, se casou e morou aqui. O esposo dela faleceu. Então ela teve que correr atrás mesmo. Ela comprou a madeira para não perder tudo. Ainda bem que tinha lá em cima, né? Botou a cama lá em cima. E as coisas ela mandou suspender. Mas ela gastou aí mais de R$1.000 só com madeira. E aí ela estava falando, minha irmãzinha, todo ano essa luta. Eu digo, é assim mesmo, minha irmã. Importante, minha filha, a gente está com saúde. A gente estando com saúde, a gente corre atrás. A situação que nós se conta é essa aqui. Mas graças a Deus eu não tenho que reclamar, vai. Só essa diversão de todo o problema, né, da cheia quando vem. Ela passa do normal, do limite, aí ela complica. Aí nós ficamos naquele desespero, expectativa da madeira, que é difícil. Se tiver um recurso financeiro, tem que comprar. Mas graças a Deus, a gente vai levando. Arthur é morador do bairro Presidente Vargas, conhecido como Matinha pelos moradores. Ele teve que largar sua casa e está morando com sua ex-esposa e seu filho, que dentre eles era a casa menos alagada.
eu achava, eu fiquei um pouco desesperado, porque o restante era pouco. Aí eu pensei que ela não ia chegar nessa situação. Aí corri, ainda dei condição de levantar, não pagar o rapaz, que é para ele levantar o fogão e a geladeira, e alguns objetos que eu tinha lá na minha casinha. Então quando ela veio, ela já veio subir, já veio, não teve mais cheio de fazer. Ela era pequena, eu tive que fechar, trancar e vir morar para cá, do outro lado da rua. Eu quero TV da água porque ela, por exemplo, quando ela para, ela fica aquele mau cheiro, né? Aquele odor, aí você tem que acostumar. Ela dá frieira, tem vez na pé da gente, isso aí que me incomoda. A eletricidade é quase nula na casa, já que os cômodos estão totalmente dominados pela água. E apesar das dificuldades, seu Arthur agradece por ter conseguido a ajuda do governo. Primeiramente, agradecer a Deus, e agradecer o governo municipal, estadual e das entidades competentes que cumpriram com a palavra, ajudaram a nossa comunidade, no auxílio emergencial, no auxílio aluguel, as cestas básicas de rancho, isso aí ninguém pode negar. Isso aí foi uma ajuda que veio de bom grandeza, melhorou muito. E o cartão, nós temos direito de, no mercado, tirar o valor de R$300. Aí ajudou muito, amenizou mais o sofrimento da nossa comunidade, porque você sabe que essa pandemia, como é que a situação ficou no país e no mundo, né? Praticamente a situação fica difícil. Eu acredito que essas medidas têm que continuar, não tem como você suspender isso. Eu não questiono essas medidas, eu acho que até tem que ter uma bolsa cheia para ajudar o nosso irmão que está desabrigado, para ajudar que o comerciante que está produzindo, está empregando, não vá dispensar servidores, não vai ter que fechar as portas. Eu acredito que é importante isso. Nós só não podemos deitar nesse divã desses auxílios, né? Muitas vezes esses auxílios geram um verdadeiro divã, parece que eles vão resolver todas as situações. Não, eles são paliatórios enquanto não envidamos esforços para algo mais positivo. A gente vê, por exemplo, em cidades que são banhadas, cidades costeiras, são banhadas pelo mar, a construção de diques. Por que constroem aquilo? Para que a natureza não invada determinados lugares. Então são construídos diques. Aqui tem a possibilidade de comportas, de diques, que iriam minimizar o dano causado pelas cheias. Arthur faz parte então das 100 mil famílias que conseguiram ser agraciadas com auxílio enchente. Mas infelizmente, essa é uma realidade distante para quem mora um pouco mais longe dos centros urbanos. Esse é Douglas, um imigrante venezuelano que mora no país há cerca de 4 anos. Fugido do regime de Nicolás Maduro, veio para Manaus atrás de uma condição de vida melhor. Infelizmente, por seus documentos não serem legalizados dentro do país, ele não é oficialmente um cidadão amazonense, o que o deixa de fora de qualquer auxílio. Morando na comunidade do Cacau Pereira, Douglas é engenheiro mecânico e está se virando com pouco que tem para tentar conseguir dinheiro. Y hice toda esta estructura, compré la madera, todo lo que precisé. Lo compré para montar un sistema de hidroponía, que es lo que tengo yo aquí, para trabajar con verduras solo con agua, pues un sistema de hídrico, con alimentación de agua constante. Yo monté mi sistema y con eso estaba trabajando, con eso me mantenía. Pues. Más con las ventas también incrementé una venta de bebida que tengo aquí provisionada para cuando no salía de una cosa, compensaba por otra y así. Pero ahora con esta hinchada no esperaba que era tan grande. Hice la altura de la casa, tiene 4,20 metros de altura del chón al nivel del suelo aquí, pero tiene aproximadamente 40 centímetros del suelo de agua, sobrepasó el nivel que yo hice de altura. Y bueno, y así, la horta que tenía un aproximado de 2.400 plantas de pies de alfalfa allí, estaban 1.200 para ya salir faltaban como 8 o 10 días para ella salir allá al mercado a vender, pero con la hinchada no me dio tiempo para yo poder tirar algo, recuperar algo de ahí, y no pude, perdí esa cantidad más la otra cantidad. Aproximadamente está valorado como en 8.000 ya que perdí de producción ahí, de ingresos para mí.
Y bueno, y así estos 2 meses que ya tiene delagado la casa, me he mantenido así ahorrando la poca comida que pude conseguir, con mis ahorros que tenía, que he ido comprando y así, que es que me he podido bandear hasta que yo quise que baje el agua para yo poder inventar otra cosa, a ver si, porque ya estoy decidido que quiero irme de aquí, no me gustó esta hinchada y no presta para mí así. Entonces ya estoy optando de buscar otro sitio, otra cosa para el centro, puede ser que me vaya para otra ciudad y buscar una mejoría para mí mismo, para yo poder subsistir bien, porque así ya veo que no da. Ele chegou a perder alguns eletrodomésticos para enchente e conseguiu salvar outros, conforme a água foi subindo. O problema é que sem a rua e a moto ilhada, o Douglas não tem muitas opções de onde ir. E para mostrar para vocês a situação que o pessoal tá vivendo aqui, olha só, vocês podem ver que eu tô de bota, né? E mesmo assim eu vou entrar na água para vocês verem aonde chega o nível da água, né, gente? Olha só, já tá no meu joelho, ultrapassou, entrou toda a bota, tá batendo aqui. E é assim que o seu Douglas tem que viver todos os dias. E a situação no interior é um pouco mais crítica, a gente vai mostrar isso agora para vocês. Olha só, esse é o caminho que eu tenho que percorrer, já com dificuldade, como vocês podem ver, para chegar até essa escola estadual no Cacau Pereira. Escola essa que já estava fechada devido à pandemia de coronavírus, abriu por 1 semana, teve que trancar as portas novamente, porque o rio chegou até aqui, invadindo a cidade e inundando a escola. E em praticamente todo o Amazonas, a cheia causa inundações. Em Parintins, por exemplo, o rio Amazonas já registra a maior cheia da história. E acredite se quiser, o pior não é só ter que lidar com essa água invadindo as ruas da cidade ou a sua própria casa, mas também lidar com o que tem aqui debaixo das águas do Rio Negro. Ruas principais da cidade registram pontos de alagamento. Nas comunidades rurais, produtores contabilizam perdas de safras inteiras por conta da inundação das produções. Em Itacoatiara, vários bairros da cidade estão com as ruas inundadas desde o mês de março. Por conta disso, comerciantes relatam aluguéis atrasados e mercadorias estrago em contato com a água. Em Manacapuru, na região metropolitana, a cheia também é considerada histórica. Já em Yanamã, a situação é ainda mais crítica. O município, a 165 quilômetros de Manaus, recebeu uma balsa hospitalar para atender a população depois que a subida do Rio Solimões alagou o Hospital Francisco Salles de Moura. E os atendimentos foram suspensos. São mais de 9.500 pessoas afetadas. Só deixa eu me perguntar uma coisa. A senhora tem medo desse rio? Eu tenho medo dos bichos que moram nele. Jacaré, cobra, né? Que sempre estão achando cobra. E aqui o vizinho, ele até faleceu com Covid. Ele viu uma curiju muito grande aqui atrás. Então essas coisas de noite eu penso. A gente tem um cachorro aí. Digo, se ele latir, o jacaré vai pegar primeiro o pobre do cachorro. Então a gente fica com medo, sim. O que eu tenho mais medo mesmo é de aparecer um bicho, assim, né? Porque o jacaré ele ataca muito. Ele já comeu vários patos dos vizinhos. Quebra galinheiro e pronto. Aí, quando é de noite, cedo a gente tranca a casa todinha, fecha e tem que aguentar até o dia amanhecer de novo. O animal e os barcos que passam que não respeitam. Os barcos passam aqui. Se você vê como de noite bate aí, que aqui pro lado de casa tá tudo cheio, né? Bate de noite, parece que eles fazem de propósito. Passo aí numa velocidade. Então essas coisas é muito perigosas jogar a casa embaixo, né? Rapaz, de a gente tem, porque eu tenho uma filha que mora em Manaus, né? Mas aí a senhora imagina, a gente sai da casa da gente para viver nas casas dos outros, né? Não tem coisa melhor do que a própria sua casa, né? A gente vai viver nas casas dos outros, eu não gosto. E eu não me acostumo dentro de Manaus, de jeito nenhum. E
Seu Arthur, o senhor acha que existia alguma forma da gente evitar essa situação que está aqui? Por exemplo, evitar tem condições, né? Mas, por exemplo, contra a natureza, quem é que vai contra a natureza de amor? Ele que defende. São inúmeros os relatos de cobras, jacarés e peixes navegando por debaixo das marombas e dentro das casas, colocando a população em risco e aumentando os casos de ataque. A inundação traz consigo não só prejuízos materiais, mas também um sério problema de saúde pública. A Fundação de Vigilância em Saúde alertou a população sobre o aumento dos riscos de contaminação por doenças como hepatite A, que se dá através da ingestão de água e alimentos contaminados, e a leptospirose, transmitida por meio da urina do rato, e além de outras doenças. Apesar de ser muito complicado, você ter que pisar em lugares que você nem consegue enxergar e lidar com essa água dentro de casa, eu arrisco a dizer que esse nem é o pior de tudo, mas sim o lixo que é acumulado com a cheia. Só nos primeiros 15 dias do mês de maio, mais de 600 toneladas de lixo foram retiradas dos bairros que são entrecortados por córregos e igarapés na cidade de Manaus. O descarte irregular e a falta de saneamento básico chegam no nível assustador em vários pontos do estado. As crianças não têm medo de nada. O ribeirinho tem uma relação íntima com a água. O problema é quando o quintal de casa parece mais um lixão a céu aberto. Mas elas também reconhecem que viver assim não é fácil. Nossas casas tá tudo na maromba, então a gente não tá conseguindo quase passar. E eu queria que o prefeito ajeitasse aqui pra nós, pra nossa família. E as nossas coisas estão tudo quase indo pro fundo. A mamãe já quase perdeu uma geladeira, quase indo, mas agora a água já tá abaixando. A gente pega o nosso lixo, está ali, o lixo está todo guardadinho ali. À tarde eu chego lá e jogo o lixo ali. Agora o pessoal daqui da cidade não tem consciência. Se você vê isso quando está mais seco o rio, quando dá uma chuva, que a água vem de lá para cá, é a maior imundície. Isso daí é problema sério. Eu acho que se o pessoal pudesse resolver, se a gente pudesse... A gente fica triste, né, quando vê isso aqui, que a água a gente depende dela, e fica triste. Isso daqui a gente reclama aqui, vem tudo que não presta daí dentro. Inclusive até cadáver eu já vi passar por aqui, quando o rio estava mais seco. Não, a prefeitura eles entram com a balsa aqui, né? Mas isso é mesmo que está enxugando o gelo. Porque se der uma chuva, vem de lá para cá, o lixo volta de novo. Vocês tirarem hoje, eles limpam. Aí, mesmo que não der chuva, tem a correnteza. E o lixo vem. O pessoal não tem consciência de jogar. Chega ali, pega seu lixinho, bota numa lixeira, não. Joga tudo na rua, a chuva vai, pronto. Manaus, de certa forma, ela é cortada por igarapés. Igarapés esses que hoje, infelizmente, todos estão poluídos, né? E muitos deles, ou quase a maioria, assoreados. Manaus pode até, de forma análoga à Veneza, que é cortada por canais, ter essa alcunha, né? Veneza dos trópicos. Eu acho que isso é mais do Equador, né? Nós estamos mais próximos do Equador. Mas isso que nós vemos aí, isso é pesaroso. Isso mostra, na verdade, a inércia que vai há mais de 100 anos do poder público não pensar em ações perenes para minimizar o efeito dessa cheia. Me parece que essa repetição na maneira como a gente lida com as cheias, né, vendo todos os anos os mesmos lugares sendo alagados, tem a ver com uma certa percepção que se sustenta ao longo do tempo de que a cheia se dizia muito no início do século. Em 1909 e 1922, esse discurso está muito forte, né, de que a cheia é uma espécie de flagelo. Ela é um acontecimento miraculoso, é um acontecimento da ordem do incontrolável. Anamã também, as pessoas até aproveitam, no caso do Anamã,
eles aproveitaram essa questão natural para se apropriar. A Veneza do Amazonas, eles se autodenominam e as pessoas ficam se divertindo na água e tudo mais. Mas assim, é sério o problema, porque nós já temos problemas sérios de saneamento nas cidades. O saneamento é inexistente ou é precário. Então, veja a água transbordando, a quantidade de fossas, por exemplo, que acabam transbordando também, poluindo a água. Podem trazer doenças de veiculação hídrica, doenças de pele, uma série de questões por falta do saneamento, porque o saneamento e inundação não combinam. Olha, é ponto turístico para alguns curiosos e para quem é extremamente insensível, porque isso gera o desabrigo de centenas de milhares de pessoas, não só aqui na nossa capital, como no interior do estado. E ainda que venhamos aqui e possamos tirar uma foto por conta de um fenômeno natural, a gente tem que ter consciência que esse fenômeno natural gera esse impacto também porque o poder público pouco fez para minimizar isso. Bem, eu conheço o serviço aqui há 45 anos, porém eu sou responsável direto há 35. Todo esse serviço de leitura de nível do Rio Negro, ele se iniciou no dia 15 de setembro de 1902. Foi feito pelos ingleses que instalaram 2 réguas aqui no porto. Então eu faço a leitura na régua. Agora com uma diferença é o seguinte, eu faço uma leitura na régua, dessa leitura da régua eu faço uma subtração de um determinado valor, de um RN, referencial de nível, que é em relação ao nível do mar. Então eu posso dizer, por exemplo, na cota 30, eu posso dizer o seguinte, que o Rio Negro está acima do nível do mar 30 metros. Isso não quer dizer que o rio subiu 30 metros, é uma cota. E aliás, essa cota é a que é mais importante para as pessoas, tá? As pessoas buscam essa cota, é importante. Agora, se eu quiser saber quanto o Rio Negro realmente encheu, eu pego a máxima do ano menos a mínima do ano passado, que nos dá 13 metros e 40 centímetros. Então eu posso dizer, o Rio Negro subiu realmente 13 metros e 40 centímetros. Então eu tenho certeza que esse pequeno dado que a gente fornece daqui deixa os nossos governantes em alerta para ajudar as pessoas que necessitam. Eu respeito sempre algumas pessoas que estudam, tá? Estudam, a gente respeita. Mas eu posso dizer aqui que ninguém até hoje pode dizer o que vai ocorrer amanhã ou depois. Então ninguém conhece a natureza. Então essa sua pergunta é difícil. Ninguém pode dizer o que vai acontecer ou não. Veja, uma grande cheia não significa dizer que vai acontecer uma grande vazante. É importante ressaltar que a retomada dos processos normais, que a retirada dos rios, né, em si, voltando para sua calha principal e deixando de ter os impactos que estão sendo observados na população, ela também vai acontecer de forma lenta e gradual, né, de uma hora para outra que o rio vai voltar e vai deixar de ter todos os efeitos associados aí às inundações. Então essa retomada também ela vai ser lenta e gradual nesse sentido. A cheia tem a utilização política. A cheia é um fenômeno natural, né, que pode ser minimizado sim com o auxílio da ciência. Eu dei o exemplo dos diques nas praias, né, e ela tem a utilização política, porque é nesse momento que o político consegue meia dúzia de tábua para maromba, ele consegue colar o nome dele na sacola que vai doar alimentos para quem está desabrigado por conta
da cheia, então ela tem uma utilização política, ainda que seja um fenômeno natural. E também é fato que quando esse rio ele encontra a cidade, ele é capaz de um caminho de destruição enorme, principalmente quando ele encontra o ser humano. Mas a gente também não pode negar que esse rio ele é capaz de uma beleza exuberante. É cuidar não só do rio, tá? Zelar pelo rio.